Quais as melhores ações para se investir? Essa pergunta até que dá para responder, porém depende. Depende do seu perfil de investidor, depende da sua estratégia, depende se você quer uma rentabilidade por curto ou por longo prazo. Porém, uma coisa que não dá para negar é que as ações são um dos investimentos mais seguros e mais rentáveis que temos. Inclusive, tem estudos que comprovam que a rentabilidade ao longo prazo supera quase todos os índices, se não todos. Um desses estudos foi feito pelo professor de finanças Jeremy Siegel, autor do livro Investindo em Ações no Longo Prazo, a qual ele mostra esse gráfico aqui, que é um estudo dos anos 1802 até 2002, ou seja, uma janela de tempo de 200 anos. E nesse gráfico ele mostra que as ações teve uma rentabilidade anual de 6,6%, ganhando ali de todos esses índices, inclusive do dólar, que ficou negativo. Porém, esse gráfico tem um certo problema, na minha opinião, pois ele foi considerado basicamente o mercado americano como parâmetro. E aí fica aquela dúvida se esses mesmos resultados se comparam a outros mercados. Porém, eu pretendo me aprofundar um pouco mais e prometo que vou trazer um estudo mais completo sobre esse estudo da rentabilidade das ações voltado para o Brasil. Bom, e qual a melhor forma de se investir em ações? Existem vários modelos e métodos. Um deles é o método BEST, que foi criado pelo Luiz Bassi Filho, simplesmente o maior investidor CPF da Bolsa Brasileira. E nesse método, ele defende o investimento em alguns setores, que são bancos, energia, seguros, saneamento e telecomunicações. E basicamente a minha carteira de ações é com referência no modelo BEST. Apenas tem uma diferença que eu vou mostrar para vocês, mas basicamente eu procuro comprar boas empresas que pagam bons dividendos. E outra pergunta que fica é, existe quantidade ideal de ações? Bom, o Peter Lynch, ele nos diz que você deve comprar as ações que você gosta. E simplesmente o cara ficou 13 anos consecutivos a sua carteira rendendo acima do S&P 500. E outra figura que não podemos deixar de citar é o Warren Buffett, simplesmente o maior investidor do mundo. Bom, ele diz que você deve comprar boas empresas a bons preços, lembrando que ele tem mais de 40 ativos na sua carteira. E temos o Luiz Bassi, ele defende um portfólio reduzido e simplesmente a carteira dele rende R$ 1 milhão de dividendos por dia, meu amigo, por dia. Então o velhinho sabe demais. Inclusive eu até recomendo para vocês esse livro, que é do Luiz Bassi Filho, né? O Rei dos Dividendos, um livro muito bom. Eu li e adorei. É um livro que fala sobre a sua superação, conta a sua história desde lá do início. Ele perdeu seu pai muito novo, então morava com sua mãe num cortiço. E os investimentos tirou ele daquele lugar e mudou a vida dele para sempre. Então vale muito a pena você conferir. Bom, vindo agora aqui para minha carteira de ações, atualmente eu tenho 9 ativos, um valor total de 1.940,70 e estou com uma variação negativa de 3,40%, porém com a rentabilidade de 82,46%. Então isso aqui, meu amigo, é uma coisa extraordinária. Essa variação basicamente é por conta do Banco do Brasil, que vem caindo nas últimas semanas. Eu até fiz um vídeo sobre isso, então confere aqui para você dar uma olhadinha. Então basicamente as minhas ações, você pode pensar, nossa, é muito ativo, né? 9 ativos. Porém, eu ainda estou pensando em completar os 10. A minha ideia é ter 10 ativos, né? Eu não quero ter mais que isso. E menos que isso, às vezes eu fico sem opção de investir. Então, minha ideia de ter 10 ativos é que, basicamente, alguma vai estar caindo em algum momento. Por exemplo, nesse momento eu tenho o Banco do Brasil ali a menos 12,66%, eu tenho o Klabin com menos 5,12%. Então, aqui seria, por exemplo, duas oportunidades de eu fazer meus aportes. Então, minha ideia é ter uma quantidade que eu consiga acompanhar cada uma, né, para que eu fique atento ali às mudanças, mas que também eu tenho muita opção para poder investir, né? Então, basicamente, a minha carteira ela é composta pelo método do Luiz Bassi. Então, eu peguei aqui, por exemplo, o banco, né? Banco eu tenho Banco do Brasil, eu tenho Itaúsa, e tem uma outra empresa que eu estou pensando em colocar, depois eu trago um vídeo sobre isso. Então, basicamente, a minha carteira é composta pelos setores perenes, né? Ou seja, aqueles serviços que são mais utilizados. Então, eu peguei empresas que eu confio, entre aspas, no sentido do que eu analisei do relatório, da sua história, e que me dá bons dividendos, né? Bons rendimentos. Você vê que aqui nos dividend yield, a menor que eu tenho é a Klabin, com 6,48%, né? Seguido da Copasa aqui. Só que Klabin, muitas pessoas falam, mas Klabin não é uma empresa de dividendos. Concordo. Porém, a Klabin eu coloquei no meu portfólio para ser aquela empresa de rentabilidade. Eu acredito muito que ela possa crescer no futuro. Então ela me paga ali alguns dividendos e aí também pelo valor de aporte, um valor bem pequeno, e acaba sendo aquele valor ali que sobra, entre aspas, e aí eu vou investindo nela. Bom, eu separei aqui cada empresa para a gente fazer uma análise rapidinho, o porquê que eu invisto
em cada uma delas. Então, por exemplo, o Banco do Brasil, né, é uma das maiores e mais antigas instituições financeiras da América Latina, né, atuando no setor financeiro, no subsetor de intermediários financeiros, sendo controlado pelo governo federal. Então, isso aqui é um ponto importante que eu entendo, né, é uma empresa que se espera muito dela e os resultados têm que aparecer, certo? A história, né, do Banco do Brasil tem mais de 200 anos aí, né, foi fundado em 1808, uma empresa muito antiga, né, e vindo um pouquinho mais aqui abaixo, a gente consegue entender as regiões onde o Banco do Brasil gera receita. Então, 94%, né, é no Brasil, gerando um valor aqui de 62,60 bilhões, e 6%, que é 4 bilhões, são outros países, né? Isso aqui é o total trimestral de 2024, né? Se eu não me engano, do último trimestre, né? E aqui a gente pode ver também que os negócios que geram receita para o Banco do Brasil é 94% bancário, 3% seguridade e outros são 3% também. Falando de Klabin. A Klabin é uma das maiores empresas do setor de materiais básicos e do subsetor de madeira e papel com foco em soluções sustentáveis. A Klabin, como eu já disse antes, é uma empresa que eu coloquei na minha carteira porque eu acredito na sua valorização e também é uma empresa que eu coloquei no lugar de telecomunicações. Lá no modelo BEST do BAS, a gente tem ali telecomunicações, mas eu particularmente não sou fã de empresas de telecomunicações, então nesse local eu encaixei a Klabin. Então a Klabin ela foi fundada em 1889, então tem mais de 130 anos de história, então não é pouca coisa, atravessou muitos desafios aí do mercado, então por conta disso eu acredito bastante na Klabin. Alguns haters vai falar que é porque eu li o livro do Bassi, também, porque o velhinho Bassi sabe demais, né, vamos convenhar. Porém, aquela coisa, eu analisei a empresa, entendi como que ela trabalha e funciona e achei legal também. Então, olhando aqui as regiões onde a Klabin gera receita, 65% é no Brasil, 3,13 bilhões, 5% na Itália, 4% na China, 4% na Argentina, 3% no México. Ou seja, é uma empresa internacional. Então, esse é um ponto muito importante que eu acho da Klabin e confio demais nessa questão da exportação. Então, isso para mim é uma coisa muito bacana. Os negócios que geram receita para a Klabin são 28% embalagem, 22% papéis e papel cartão, 16% celulose fibra curta, 12% celulose fibra longa, 11% papéis de containerboard. Eu acho que eu falei correto. Então, tendo um total aí de 4,86 bilhões. Vamos falar agora de Petrobras. Petrobras, né? Todo mundo conhece. É a empresa petrolífera brasileira que atua no setor e subsetor de petróleo, gás e biocombustíveis. Além de investir em energias renováveis e soluções sustentáveis. Né? Seus principais produtos incluem gasolina, diesel, querosene de aviação, lubrificante, gás de cozinha e outros. Foi fundada em 1953 sob o governo de Getúlio Vargas, né? Com o lema "O petróleo é nosso". Então, vamos ver aqui onde que a Petrobras gera receita. 74% no Brasil, certo? Um valor de 91,0 bilhões, né, no trimestre, 6% na Ásia, 5% na China, 5% na Europa, 3% nos Estados Unidos. Então, também é uma empresa de exportação gigante, né? Então, não podemos negar que é uma das maiores empresas do Brasil, então seria difícil não investir nessa empresa. Os negócios que geram receita, né? A Petrobras é 31% diesel, 25% petróleo, 14% gasolina, 11% outros e 6% óleo combustível. Taesa. A Taesa, né, que é a Transmissora Aliança de Energia Elétrica, ela atua no setor de utilidade pública e subsetor de energia elétrica, sendo responsável por mais de 13 milhões de linhas de transmissão em diversas regiões do Brasil. Então, basicamente, a Taesa é uma empresa de transmissão de energia, né? Ela é responsável por levar a energia até as cidades, né? A Taesa, ela foi fundada em 2009, certo? E a receita da Taesa, basicamente, é dentro do Brasil, né? Então, gera ali um valor de 982,89 milhões, né, no trimestre. E os negócios que geram a receita da Taesa é a remuneração do ativo contratual, 28%, implementação de infraestrutura, operação e manutenção, 25%, correção monetária do ativo contratual de concessão, 22%. Temos a Itaúsa, que é uma das maiores holdings no Brasil, né, pertencente ao setor financeiro e subsetor de holdings diversificada, sendo composta por grandes empresas em setores estratégicos, desde financeiro, industrial até infraestrutura. Né? E aí a gente frisa isso aqui, os principais produtos e serviços do grupo incluem Itaú, Alparcas, Duratex e Itautec. Basicamente é uma empresa do Itaú, porém é uma holding, né? Foi fundada em 2002. Bom, e a receita da Itaúsa, né, é basicamente o Itaú, é a maior empresa, né?
com 95%, e temos também a Copa Energia 2%, NTS 2%, CCR 1% e outros 0% ali. Fica na casa do decimais, né? A Vale é uma multinacional brasileira que opera no setor de mineração, ocupando a posição das maiores produtoras de minério de ferro e níquel do mundo, né? Então, a Vale, ela foi fundada lá em 1942, então tem uma história gigante aí também, né? E basicamente a receita da Vale é 48% para a China, 10% no Brasil, 9% Europa, 6% Japão e 6% Ásia. Então, basicamente é uma empresa de exportação, né? Exportação de minério, né? Então, por conta disso, é uma empresa que, convenhamos, vai perdurar por muito tempo. Então, por isso eu invisto nessa empresa, né? E a receita da Vale é 79% minério de ferro, 9% transição energética, cobre, 8% transição energética, níquel, 5% transição energética, outros, e menos de 1% ali para outros, né? Copasa é uma das principais empresas de saneamento do Brasil, posicionada no setor de utilidade pública, no subsetor de água e saneamento, né? Então ela é responsável por fornecer o serviço de abastecimento e tratamento de água. Também atua no esgotamento sanitário e gestão de resíduos sólidos no estado de Minas Gerais. Então, água é algo que ninguém vive sem, né? Assim como energia, por exemplo. Então, é um serviço básico que você vai pagar, faça sol, faça chuva. Então, por conta disso, eu invisto em Copasa. Quando eu fui investir em Copasa, eu tinha algumas questões que outras empresas que eu estava analisando. Entre elas era a Sanepar. E eu escolhi Copasa basicamente pelo pagamento de dividendo. A Sanepar, ela paga duas, no máximo 3 vezes no ano. E como a minha ideia é montar uma carteira onde eu consiga receber o máximo de meses no ano, se não todos, né? Então a Copasa entrou na minha lista por conta disso. E também o yield fica um pouquinho melhor ali. Então essa foi o requisito que eu escolhi a Copasa. Mas a Sanepar também é uma boa empresa. Ela foi fundada em 1963. E basicamente a receita da Copasa é 100% no Brasil, né? Então, quais negócios que geram receita para a Copasa? 66% é água, 34% esgoto e 0% ali é resíduos. Temos também a BB Seguridade, né, que é uma holding controlada pelo Banco do Brasil e atua no subsetor de seguro, previdência privada e capitalização. Ela foi criada, né, em 2003. Basicamente, a receita gerada no Brasil está sem os valores no momento no Investidor 10, mas aqui a gente consegue ver também o percentual de que gera receita, né? 48% corretora, 36% seguro, 16% previdência e 0% outros. E chegando aqui na última empresa é a CEMIG, é a Companhia Energética de Minas Gerais, né? É uma empresa do setor de utilidade pública no subsetor de energia elétrica. Eu já tenho uma outra elétrica na minha carteira, que é a Taesa. Mas por que eu coloquei a CEMIG também? Basicamente porque a CEMIG ela atua na geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. Ou seja, a Taesa basicamente é transmissora. E a CEMIG engloba todo esse processo: transmissão, a distribuição e a comercialização de energia elétrica. Geração, no caso, também, né? Que eu acho muito importante. E outra coisa é que ela atua no mercado de gás natural e energia renovável, né? Soluções energéticas sustentáveis e consultoria para eficiência energética. Então, isso aqui me chamou muita atenção. Eu li todo o documento da CEMIG e achei muito diversificada no setor de energia, então foi uma empresa que eu escolhi colocar junto ali com a Taesa, né? Ela foi fundada lá em 1952, então tem uma grande história aí, certo? Basicamente a receita é no Brasil também, né? E os negócios que geram essa receita é 67% distribuição, 18% comercialização, 9% gás e 8% geração. Então é isso, pessoal. Quero mostrar para vocês também como é que está o meu patrimônio atualmente, né? Então, basicamente, meu patrimônio ele está com 67,32% em fundos imobiliários. Essa alta aqui, se deu, não é o meu percentual ideal. Basicamente está dessa forma por conta da queda dos fundos imobiliários no final do ano passado. Então, aportei basicamente em fundo imobiliário, mas agora estou tentando fazer o rebalanceamento para controlar esse percentual. E atualmente 29,72% em ações, né? E aí, vindo um pouquinho mais sobre os meus ativos em ações, então basicamente eu tenho Banco do Brasil 41%, né? 41,94%, Klabin 18%, e seguindo a ter CEMIG, que é minha menor exposição da minha carteira, tá? Vindo aqui por tipo, né? Então a gente tem utilidade pública dos 14%, petróleo, gás e biocombustível ficou ali 9,33%, materiais básicos 24% e o setor financeiro 51%, né? E aí tá dessa forma a minha distribuição, né? Basicamente bancos 41%, né? Papel e celulose, energia elétrica, exploração, refino e distribuição, holdings diversificada, minérios metálicos, água e saneamento e seguradoras. Bom, então é isso, pessoal. Em resumo, as melhores ações que você pode investir são aquelas que você entende o que aquela empresa faz. E, claro,
qual que é a sua estratégia, para o curto ou para o longo prazo. No meu caso, Jackson, a minha carteira é para aposentadoria. Então eu escolhi empresas que eu confio e que eu sei que já atravessaram vários momentos difíceis e que podem atravessar outros. Então eu invisto sem medo, né, nessas empresas e, claro, que me paga bons dividendos. Depois eu vou trazer um pouquinho mais sobre a minha carteira e vou mostrar para vocês os dividendos, né, que eu já recebi na minha carteira, tanto em fundos imobiliários como ações. E vou mostrar para vocês ali que todos os meses, quase todos os meses, eu venho recebendo das ações. Então é isso. Se você gostou, comente aqui nesse vídeo, dê sua opinião também, fala para nós também quais dessas ações você tem na sua carteira, qual que você achou interessante e colocaria na sua carteira, qual dessas aqui você não teria na sua carteira e por quê. Por conta que esse feedback me ajuda também a melhorar e crescer cada vez mais. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo encontro. Valeu!